Meus amigos, muita coisa aconteceu. Dois novos depósitos da Wildberries foram atingidos. Além disso, uma refinaria de petróleo em Perm, mas também um míssil russo explodiu na Polônia, deixando uma enorme cratera em um campo de um fazendeiro. Estamos falando de espaço aéreo da OTAN e de uma cratera em território da OTAN. Vamos analisar tudo isso. Antes, quero mostrar o Putin para vocês. O que ele diz sobre esses ataques em território russo, refinarias de petróleo, armazéns da Wildberries, ou melhor, o que ele não menciona, pois não trata desses temas. Ele aborda outras questões. Vamos ver quais são. Diferente de outras economias desenvolvidas do mundo, a Rússia continua ocupando o quarto lugar globalmente em paridade de poder de compra, depois da China, dos Estados Unidos e da Índia. Quarto lugar e primeiro na Europa. E em termos de taxas de crescimento econômico, também estamos à frente da União Europeia. Mas é claro que gostaríamos de mais, claro. Mas existem riscos de aumento da inflação e consequências associadas. Eu adoro como ele diz consequências associadas. Bem, a questão aqui é a seguinte: em vez de falar sobre as coisas mais importantes, que é todo dia você pode ver um novo armazém enorme pegando fogo, ou uma refinaria de petróleo em diferentes grandes cidades da Rússia, as pessoas estão filmando isso. Elas estão postando online. Às vezes, as pessoas estão chorando, pedindo abertamente para que Putin renuncie, pedindo para o governo russo renunciar, e isso não aborda essas questões. Eles decidem ficar discutindo estatísticas irrelevantes. Porque, de acordo com as estatísticas oficiais, a Rússia realmente ocupa o quarto lugar em paridade de poder de compra global, que é uma forma de analisar o PIB. Mas sim, isso é se você usar a cotação oficial do rublo para o dólar. Cotação do rublo, que é, claro, estabilizada pelo Banco Central Russo, vendendo bilhões e bilhões de ativos estrangeiros. Agora já se foram todos. Depois, vendendo bilhões e bilhões em reservas de ouro, que estão diminuindo rapidamente. Restou cerca de um terço dos ativos líquidos do fundo do Banco Central. Todo o resto já se foi. Esse nerd mantém o rublo estável. O governo também obrigou todos os países a converter ativos estrangeiros e líquidos em rublos, o que ajuda na estabilidade. Essas medidas funcionam até deixarem de funcionar, até que o Banco Central, os fundos e as empresas fiquem sem esses ativos para estabilizar o rublo. Então, é isso. Você pode ser o quarto até acabar sendo o último. Então as pessoas mandam vídeos de refinarias de petróleo pegando fogo para Putin e ele diz: Olha, estamos indo muito bem. Por que você está reclamando? Antes de chegarmos ao que realmente aconteceu, mais um trecho do Putin porque ele explica muito bem. Quando o SMI acabar, o que vamos fazer? Todo mundo ficou tão envolvido nisso, falando sobre 1,5 milhão de baixas russas e a economia destruída de um país inteiro que levou 20 anos para ser reconstruída depois da queda da União Soviética. O que vamos fazer? Vamos ficar entediados. Não, você vai ter que reconstruir a Rússia depois disso porque não vai sobrar mais economia russa. Então, 29 de julho, durante a noite, drones ucranianos teriam atingido a Permneft.org Synthes da Lukoil em Perm. Eu sempre acho engraçado esses nomes longos. Refinaria em Perm, uma das maiores da Rússia, capaz de processar cerca de 30 milhões de toneladas por ano, e saem vídeos impressionantes disso. As pessoas passam de carro, a estrada passa ao lado, elas filmam e postam na internet e depois vão para casa e assistem televisão. E vem Putin dizendo: o que vamos fazer se a operação militar especial acabar? Não vai ter mais nada para fazer, vai ficar entediante. Dizendo que a Rússia está em quarto no mundo. Estamos indo bem. Do que você está falando? Não reclame. Bem, aqui estão os silos de combustível dessa mesma refinaria, cobertos com redes contra drones. Veja, nessa refinaria específica em Perm, acho que o diretor não roubou o dinheiro e realmente destinou para as gaiolas de proteção ao redor dos silos de combustível. E você vê, eles não queimam. Elas funcionam. Se ao menos os russos roubassem menos e realmente defendessem melhor seus ativos, assim, os drones ucranianos teriam mais dificuldade. Felizmente, eles são muito corruptos, então não é tão difícil atingir algo. Este vídeo mostra o tamanho do incêndio e que os bombeiros pouco podem fazer. Com um incêndio tão grande, ainda é um incêndio de petróleo, o que você vai fazer? Como você vai? Você não vai conseguir apagar isso. Você terá que esperar tudo queimar, pois não há capacidade de combate a incêndio no mundo para apagar isso. É demais para qualquer um. Então, eles são chamados. Eles ficam lá e observam. E eles conversam entre si pelo rádio, como você pode ouvir, de forma bem agressiva. Tons agressivos em russo.
Olha só eles sem fazer nada, porque não podem fazer nada. No mesmo dia, aliás, 29 de julho, as paredes do Wildberries de Ryazan foram atingidas. E esse era o Wildberries mais novo da Federação Russa. Tinha apenas cerca de 2 anos. O centro do Wildberries, atualmente em chamas em Ryazan, não era apenas o quarto maior, mas também o mais novo, 2 anos de idade. Com a dívida pendente da empresa, pelo menos 17,8 bilhões, uma crise bancária está se formando muito bem. Atacar grandes empresas altamente endividadas e de baixa margem é o movimento genial da Ucrânia na guerra. É verdade, acontece que as margens de lucro do modelo de negócios da Wildberries são extremamente apertadas. Já é um setor difícil de ter sucesso, justamente por causa das margens de lucro apertadas, mas além disso, eles estão extremamente endividados, devendo quase 20 bilhões. Esse é o problema do banco, obviamente. O que dizem sobre você dever 1 milhão é seu problema. Se você deve 1 bilhão, é problema do banco. Mas não, se você deve 20 bilhões aí, é problema do governo, porque eles vão ter que salvar isso. Já que dezenas de milhares de pessoas são contratadas pela Wildberries e vão perder seus empregos, e os bancos não vão receber o dinheiro, isso vai iniciar uma crise econômica na Rússia. Claro, moradores de prédios altos filmam esses drones ucranianos, postam na internet, depois vão assistir na televisão como Putin diz: estamos indo bem, está tudo bem, os incêndios são novamente magníficos. Muito bonito. E eles queimam por completo, como sempre. E um dos diplomatas russos mais experientes é o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. E ao fundo, os armazéns da Ryaz e da Wildberries queimando. Acho perfeito ouvir o que ele tem a dizer ao lado de Putin sobre o que a operação militar especial trouxe para os russos. Putin diz que eles vão ficar entediados quando perceberem. Vamos ver o que Lavrov diz. Já faz muito tempo. A operação militar especial tem tido um impacto positivo na vida em nosso país. Olhe só todo esse impacto positivo. Se eu chegar perto o suficiente disso, consigo sentir a positividade irradiando, quase parece calor. Eu me sinto aquecido pela positividade. Vamos chegar aos ataques mais recentes, mas aqui estão todas as datas e locais dos ataques a Wildberries. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total até agora. 18 de julho, Electrostorm, Moscou. 22 de julho, Krasnodar e Nevina, Minsk. 24 de julho, Shushari, que fica em São Petersburgo, e Utki na Zavod, de novo em São Petersburgo. Em 24 de julho foi em Feropol, na Crimeia, num pequeno depósito improvisado da Wildberries. 29 de julho em Ryazan. Nós apenas assistimos a vídeos sobre isso. E em 30 de julho, na verdade, havia 2 depósitos. Um deles fica em Penza, e o outro está em Sarapul, em Udmurtia. Você pode vê-los no mapa bem aqui. Bem do outro lado de Moscou. Então, os drones estavam voando mais de 1.000 quilômetros, na verdade, em território inimigo, sem que ninguém os derrubasse e com pessoas filmando eles pelo caminho. É estranho. Pessoas da fronteira ucraniana em 5 oblasts diferentes apontam celulares para o céu e postam isso online. Veja, tem drones voando e eles ainda conseguem chegar aos seus destinos. Isso mostra o quão pouca defesa aérea a Rússia realmente tem, porque a maioria está em Moscou. Falando em defesa aérea, isso é Penza. Podemos ver 2 drones ucranianos voando. Você pode vê-los circulando, tentando rastreá-los. E você pode ouvir muito pouco, talvez uma única arma atirando neles. E é só isso, praticamente inexistente. O fogo da defesa aérea russa cobrindo um ativo que poderia arrastar todo o sistema bancário russo para uma crise econômica. Com isso, o governo terá que socorrê-los, arrastando o governo para uma crise. Quero dizer, isso é grande o bastante para instalar todas as defesas aéreas em torno de Moscou, das refinarias de petróleo e dos depósitos da Wildberries. Mas eles não fazem isso. O ataque, na verdade, ocorreu de madrugada antes do amanhecer. Aqui vemos um dos primeiros impactos. Bada bim, bada bum. Lindo. De novo, inúmeros vídeos de pessoas dirigindo nas rodovias e filmando as colunas de fumaça, postando na internet, e então, à noite, quando Putin aparece na TV, nós já sabemos o que eles veem, o que ele vai dizer. Nesse trecho, acho que isso aqui é um caminhão de bombeiros. Posso estar enganado, mas parece ser. Mas, novamente, incêndios de certo tamanho atingem o limite de poderem ser apagados. Então esse aqui também, esses armazéns geralmente queimam bem rápido. Algumas refinarias de petróleo queimam por dias, mas esses armazéns pegam fogo e se consomem em um dia.
Não precisa de muito, pois tudo está seco e há ar suficiente para o fogo. Se alastra rápido, queima rápido. Se você não apagar imediatamente, vai perder o armazém inteiro, que é o que parece estar acontecendo em Penza, como você pode ver agora. Chamas bonitas, quero dizer, olha só. É apocalíptico. Com isso, preciso lembrar vocês do que a dona da Wildberries, Tatiana King, escreveu publicamente no canal dela no Telegram. Ela escreveu que vai matar todos os ucranianos até o último, reduzir o país deles a cinzas e jogar sal nos campos deles. E quando tudo isso estiver feito, ela vai fazer tudo de novo. Isso me lembrou o Medvedev, o ex-presidente russo bêbado que sempre, todos os dias, ameaça lançar bombas nucleares em todo mundo no planeta. Aliás, eu adorei como o chefe das forças não tripuladas da Ucrânia, Robert Madiar Provdi, colocou isso no canal dele. Seu pacote não vai chegar. Nem por drone, nem com vibrador. De agora em diante, nem Penza, nem Krasnaya Armia. Desculpa, quis dizer Udmurtia. Nós vamos resistir. Moscou vai cair, vamos reconstruir a Crimeia e fazê-la prosperar. Essa é a promessa do chefe ucraniano das forças de drones. Essas mesmas forças que acabaram de queimar 2 depósitos da Wildberries. Aqui está o bingo. Como você pode ver, 7 depósitos foram destruídos. Em Ekaterimburgo, vimos que o depósito saiu só com um susto. Os carros queimaram, o depósito não. Alguns dos ataques não funcionam, como podemos ver. 8 depósitos foram atingidos, 7 deles queimaram. Nem todos foram ao chão, mas a maioria deles foi completamente destruída. O próximo depósito que foi atingido ao mesmo tempo, na mesma manhã, foi em Udmurtia, Sarapul. E esses são os trabalhadores que vão para casa ou deixam o depósito depois que ele foi atingido. Você pode ver que são muitos. Isso nos dá uma ideia de como essa empresa é grande, de quantas pessoas ela emprega. Então, a Ucrânia realmente pensou bem nisso. Em primeiro lugar, é uma empresa muito fácil de atacar na Rússia. Além disso, a empresa deve muito aos bancos russos e o governo central terá que socorrer os bancos com seus próprios fundos, o que é positivo. Em terceiro lugar, é uma empresa que emprega dezenas de milhares de pessoas em toda a Rússia, todos fazem vídeos, todos perdem seus empregos. E como já podemos ver pelos vídeos, eles tendem a culpar as próprias autoridades, não a Ucrânia. Atacar esse depósito específico é uma jogada genial. E claro, temos um vídeo do exato momento do ataque. Olhe só. Boom! Isso é lindo. E as colunas de fumaça, como mencionei, podem ser vistas de longe e são filmadas por todo mundo na Rússia que tem um celular. Eles postam nas próprias redes sociais, seja qual for, ou para os russos verem. Então isso quebra a propaganda russa e o mito de Putin de que está tudo bem. E todas as pessoas veem esses vídeos e fotos online e depois ouvem o Putin mentindo para elas. Então essa arma funciona em um nível psicológico. Ela funciona prejudicando os bancos russos e funciona tirando literalmente a logística do exército, porque muitos dos voluntários que compram coisas para a unidade que apoiam fazem isso pelo Wildberries. Essa arma prejudica tudo ligado ao esforço de guerra russo. Mencionei rapidamente os trabalhadores que perderão seus empregos. Sempre destaquei que empresários, empresárias e revendedores do Wildberries fazem mais vídeos. Por exemplo, essa mulher teve o dinheiro retido porque, ao vender no Wildberries, o valor passa pela plataforma antes de chegar ao vendedor. Você deve sacar toda semana ou mês. Acho que essa mulher não fez isso ou o dinheiro não chegou. Agora ela tenta conseguir. Vamos ver se consegue. Você precisa entender o que ocorre. O Wildberries não vai devolver o dinheiro. Eles simplesmente não vão. Eles têm impedido as pessoas de sacar esse dinheiro. Empréstimos, dívidas, funcionários. Como é que eu vou pagar alguém? Eu já estou pensando em demitir pessoas. Como é que eu vou pagar eles? É isso, fim do mês, adeus, como dizem, porque isso aqui é um inferno. Impostos. Com o que é que eu vou pagar esses malditos impostos? E agora ela entra em território perigoso, dizendo isso publicamente em vídeo. Eu não vou pagar imposto. Vão se ferrar. Sabe? Morte e impostos. É assim em todo o país. Até num país que é um posto de gasolina e ganha dinheiro vendendo combustíveis fósseis. Mesmo assim, eles querem os impostos deles. E dizer publicamente que você não vai pagar imposto na Rússia, isso é tão grave quanto pedir a renúncia do Putin, algo muito perigoso. Se essa mulher pensa, perdi tudo, não posso pagar os funcionários, ainda pode acabar presa.
Eu não acho que na prisão ela diria: perdi tudo porque não posso pagar meus funcionários. Lá ela iria chorar porque está presa. Então ela está se colocando na prisão agora com esse vídeo. Empréstimos são a mesma droga. Eu também não me importo mais com isso. Se ninguém liga para os meus problemas, agora eu também não ligo para os problemas dos bancos e de todo o resto. Isso é só um sintoma dessa mulher russa específica percebendo o fato de que ela vive na Rússia. É assim que é. Não existem proteções ou limites para a dor pessoal. As seguradoras não pagam. Assim que a Wildberries é atingida, você perde tudo. Eles não devolvem suas mercadorias, mesmo que estejam com eles. E eles não devolvem o dinheiro ou o faturamento que você já teve porque eles simplesmente vão pegar. É a Rússia. Ninguém vai te defender porque a dona da Wildberries é amiga do Putin. Tatiana Kim foi abençoada pelo Putin para assumir a empresa há alguns anos do marido dela. Se essas pessoas pedirem ajuda ao Putin ou mostrarem a situação, devem saber que os amigos dele comandam essa empresa. São eles que mandam nisso tudo. Assim, essa pessoa está realmente sozinha. E o momento de chorar e protestar foi há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, ainda é agora, se você sair e fizer isso com dezenas de milhões de pessoas. Mas sozinho com seu celular, não vai te ajudar. Temos outra mulher russa por algum motivo que decidiu que parecer um peixe é bonito. Não entendo as mulheres russas, seus padrões de beleza são baseados em peixes. Eu não sei por que elas amam tanto peixe. Me diga nos comentários, por favor, porque eu não faço ideia. Enfim, a mulher peixe disse que o sétimo depósito da Wildberries está pegando fogo. Ryazan está pegando fogo. A gente nem calculou ainda quanto foi destruído nos outros depósitos, falando do negócio dela e do estoque. E mais um golpe: Ryazan está pegando fogo. Tatiana Bokalchuka. Quando diabos você vai começar a fazer alguma coisa sobre isso? Me desculpe pelo palavrão. Basicamente pedindo para a dona da Wildberries fazer alguma coisa a respeito. Mas ela já fez. Ela postou online que vai matar todo homem, mulher, criança e aposentado ucraniano. Então é isso que ela vai fazer, eu acho. Bem, isso é óbvio para qualquer um, não é? A gente nem tem tempo de tirar nada. Sétimo depósito. Essa mulher está chorando porque o país dela começou uma guerra, e agora eles semearam ventos e agora colhem tempestades. A guerra chegou ao território deles e isso é triste. Eles choram porque estão sendo atacados na guerra que iniciaram. É karma, causa e efeito. Uma lição para mulheres e homens russos. Talvez exista uma lição sobre não parecer um peixe. Não sei. Mas essa é uma boa lição para eles. É um alerta. Você vive em um país que precisa de mudança. A única pessoa que pode promover essa mudança é você. Também essa mulher, a anterior e dezenas de milhões que querem mudança. Vão e exijam a mudança que merecem. Mas isso exige que você saia da sua mentalidade de vítima. Só você pode fazer isso. Então, estou observando isso. Estou comendo pipoca e torcendo para que eles saiam desse estado mental de vítima em que foram colocados ou no qual entraram voluntariamente. Mas só eles podem mudar isso, ninguém mais. Chega de falar sobre as frutas silvestres. Vamos falar sobre a Polônia. Esse míssil russo realmente explodiu no interior da Polônia. A cerca de 100 quilômetros dentro da Polônia havia uma grande cratera. A Força Aérea Polonesa foi acionada com uma aeronave de reabastecimento, uma de alerta antecipado e 2 caças que monitoraram o míssil. Eles estavam prontos. Cito: estávamos preparados para abater o míssil se ele continuasse voando. Isso foi dito pelo primeiro-ministro Donald Tusk, mas o míssil explodiu no campo. Aqui está a cratera. Ela é grande, é até bonita. E é uma cratera muito cara que a Rússia fez com seu míssil de cruzeiro KH-101 a 100 quilômetros da fronteira ucraniana. E eu quero ler um comentário para vocês. Tem um vídeo, claro, também com o helicóptero lá em cima e tudo mais. Mas eu quero ler um comentário porque eu sei o que as pessoas pensam sobre isso agora. Richard Gunn diz: que covardia é essa? A OTAN, infelizmente, basicamente não vale nada neste momento. Só o povo realmente corajoso da Ucrânia resiste, impedindo que a guerra avance pela Europa. Muitos concordam com esse comentário. Muitos acreditam que a Polônia deveria guerrear com a Rússia e tomar Moscou, como já fez antes. Mas, meus amigos, a OTAN é uma aliança defensiva. A Ucrânia não faz parte da OTAN. A Polônia faz parte da OTAN. Não entendam isso do jeito errado. Estou tentando raciocinar. A Rússia testa a prontidão defensiva da OTAN o tempo todo. Os artigos e a estrutura da OTAN sempre previram que responderíamos com uma força apropriada.
Um míssil de cruzeiro entrando no território polonês imediatamente fez com que 2 caças, uma aeronave de reabastecimento, ficassem prontos para um tempo de voo prolongado, um avião AWACS no ar. Essa é uma resposta enorme. Eles estavam prontos para abater o míssil e com o dedo no gatilho, mas ele caiu. Viram que caiu em um campo, o melhor lugar. Quando está no avião, você vê o míssil. Se você abater como um piloto de caça da OTAN, você precisa assumir a responsabilidade. Se explodir e os destroços caírem em uma casa, alguém morre. É seguro abater aqui? Devemos esperar até ele chegar a algum campo? Ele caiu em um campo, então eles não precisaram intervir. Ele caiu em um campo e então parou. Além disso, a resposta não pode ser maior do que o necessário. Por quê? As pessoas querem uma resposta em grande escala e mandar tudo para a Ucrânia e lutar abertamente contra a Rússia. A razão de não poder ser assim é que a Rússia deseja isso. Eles querem que países ocidentais ou outros reajam de forma exagerada a pequenas coisas. Os russos tomam a iniciativa, fazem algo pequeno e você reage exageradamente. Os russos dizem, tudo bem, podemos fazê-los dançar. Podemos fazê-los fazer qualquer coisa. Não é assim que a OTAN funciona. Não é assim que um exército forte funciona. Ele não se deixa ser manipulado ou levado a agir com força se não for necessário. Eu sou totalmente a favor de apoiar a Ucrânia e quero ver a Rússia destruída. Não há dúvida sobre isso, se você me conhece. Mas é preciso ter equilíbrio aqui. Com os russos, você precisa saber como falar e responder a eles. A resposta adequada foi a que vimos na Polônia. 2 caças minutos após o míssil cruzar. Para os russos, os poloneses não reagiram de forma exagerada. Eles reagiram de imediato, na medida certa, para neutralizar essa ameaça. Se os russos tivessem enviado 10 BMPs pela fronteira, a resposta seria diferente para eliminá-los. E isso teria sido um ato de guerra, eu acho. Nesse contexto e nesse cenário em que a Rússia faz ataques repetidos à Ucrânia e alguns drones e mísseis acabam caindo em território romeno e polonês, essa foi a resposta adequada. Se tivéssemos colocado 20 caças no ar, decolando às pressas, voando a noite toda, desperdiçando combustível, desperdiçando o tempo de voo dos pilotos, tudo isso, então a Rússia diria: ok, nós podemos fazê-los dançar. Vamos fazer isso todas as noites, vamos desperdiçar os recursos deles. O objetivo é mostrar que respondemos com a força necessária às ameaças específicas. Os russos não podem usar essas ameaças sempre para fazer nossos militares irem onde querem. Assim, se guia um inimigo para um local que não será atacado, por exemplo. Isso entra um pouco naquela psicologia de que você não pode reagir a tudo que seu inimigo faz, nem reagir de mais ou de menos. Isso é muito importante. A OTAN decidiu que vamos reagir com a força apropriada às ameaças específicas em todos os momentos. E eu vou dizer, sei que as pessoas não gostam, mas essa foi uma resposta apropriada. E não derrubar foi uma decisão calculada, pois ele iria cair em um campo sem machucar ninguém. É assim que deve ser feito. E eu sei que as pessoas não gostam disso, e eu gostaria de ouvir suas opiniões nos comentários, na verdade. Eu leria. Sei que muita gente quer ver uma resposta muito forte, mas é isso também que os russos querem ver. Os russos adorariam ver nenhuma resposta ou uma resposta extremamente forte, porque essas duas coisas os beneficiam mais. Quando eles veem uma resposta apropriada e equilíbrio, isso os assusta. Isso sinaliza que estamos prontos e que não vamos ser intimidados ou manipulados por qualquer coisa que eles façam, porque esse é o objetivo deles. Aqui você pode ver em um mapa onde o míssil caiu e ele caiu onde deveria cair. Se você fosse o piloto, o objetivo seria derrubar o míssil sobre a água ou sobre um campo para não machucar ninguém. Ele caiu sozinho, então não havia motivo para derrubá-lo. Mas eu sei que as pessoas veem isso como um sinal de fraqueza da OTAN. Eu não vejo dessa forma. Vendo a Polônia e o que eles fazem com suas forças armadas, se você vê isso como fraqueza, considerando o grande investimento da Polônia em suas forças armadas e preparação, é míope dizer que é fraqueza. A Polônia eu acho, é um dos poucos países que entendem a Rússia e de fato se preparam para enfrentá-la no campo de batalha. Então não posso afirmar isso. E ainda assim, há muitas pessoas dizendo que isso foi fraqueza por parte dos poloneses. Não foi. Foi uma resposta equilibrada a essa ameaça específica. Estou ansioso para ler seus comentários sobre esse assunto. O que vocês pensam realmente importa. E antes de encerrar, gostaria de homenagear 2 novos membros do Buy Me a Coffee. Em primeiro lugar, o membro anônimo, Somaona. Sem seu nome, aparece só Somaona e Buy Me a Coffee.
O sistema faz isso automaticamente. Obrigado por se juntar. E o segundo, Fourier Joe. É só isso. Fourier Joe. Obrigado por se juntar e ajudar a criar estes vídeos. Se gosta do canal, apoie no Buy Me a Coffee e inscreva-se no YouTube. Até o próximo vídeo, toda segunda, quarta e sexta-feira. Não deixe de voltar. E tchau, tchau.